queridos, Deus abençoe. Estamos aqui novamente retomando a nossa leitura bíblica, nosso devocional bíblico, né? E nós vamos dar continuidade onde paramos, devido a um problema técnico aqui, a gente vai continuar. E mais para frente a gente vai colocando em dia. Então, não se preocupe, continue normalmente e até o final nós vamos colocar de uma forma que você termine no dia 31 de dezembro direitinho a sua leitura bíblica. O importante é você continuar e não parar. Se você quer começar agora, comece junto conosco daqui para frente. No final você retoma a parte inicial. E se você porventura começou e parou, não se preocupe, se vença, volte, retome. O importante é você continuar com seu devocional da leitura bíblica, né? Seus 15 minutinhos diários aí, e tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida espiritual. Então vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade de onde paramos, né? No 25º dia, em Êxodo 16 ao 18, que diz assim: Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda a multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja e nada em minha lei, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos do deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: Colhei dele cada um conforme o que puder comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sabejaram ao que colhera muito, nem faltara ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer,
porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-nos a Moisés. E ele disse-lhe: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, que seria o sábado, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiser cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, o 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante dos testemunhos em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para os matardes, de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque ao seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés,
tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele a enviara, com os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrina em terra estranha. E outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou-o, perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor que vos tirou, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor, maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. Julgar aqui quer dizer orientar, direcionar. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Eles declaram os estatutos e as leis e as suas leis, ou as leis de Deus. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva as tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-os sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles os julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs cabeça por sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e de 10. E eles julgavam o povo em tempo todo, e o negócio árduo traziam a Moisés, todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi para a sua terra. E aqui nós encerramos a leitura de hoje. E amanhã, no próximo vídeo, daremos continuidade então ao capítulo 19, onde Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai. Um grande beijo no seu coração. Fiquem na paz e até amanhã.